Vontade, eu sei que até pedi se fosse possível o senhor ouvir agora o nosso ministro Cedras, mas o meu relator aqui, que sabe que aqui quem manda é o relator, porque senão ele fica contra tudo que eu vou fazer. Então, com a palavra o relator, antes de passar a palavra aqui ao ministro Cedras. Desculpa. Meu caro presidente Paulinho, ministro Levenhagen, Haroldo Cedras, companheiros dirigentes sindicais. Nós temos nesta comissão feito uma discussão e situado este debate para além da visão simplista de considerar que esta comissão tem apenas um papel de debater o tema das fontes de contribuição do movimento sindical. Nós temos feito uma discussão relevando o papel dessa instituição que tem sido basilar para a democracia e para a liberdade, mas sobretudo para a promoção do direito no Brasil e em todo o mundo, considerando que a própria trajetória do movimento sindical brasileiro e do movimento sindical em todo o mundo se confunde com a própria condição da promoção do direito, da valorização do trabalho. Há aqueles que tentam, de certa forma, e até por uma visão conservadora, criminalizar ações do movimento sindical e o seu próprio protagonismo, sem considerar a relevância do papel desenvolvido pelo movimento sindical no nosso país. Se nós pegarmos em qualquer quadra da história política desse país, haveremos de verificar que as digitais do movimento sindical, associando as suas lutas específicas a uma agenda própria da sociedade, que vai desde um projeto de desenvolvimento nacional, a luta pela educação, a luta pela saúde, a afirmação de um projeto econômico com inclusão social, mas, sobretudo, tendo como vértebra desta luta a esteira pela promoção e valorização do trabalho, nós iremos configurar, no presente, o valor que tem tido o movimento sindical não apenas para os trabalhadores, mas para a afirmação da democracia e da liberdade brasileiras. Esses pressupostos não podem ser menores neste processo de discussão do que aqueles que alguns tentam apresentar como uma condição apenas da busca das fontes de contribuição. E esta certa criminalização que se procura destinar pelo equívoco de um ou de outro, quando tem uma atitude desviante em relação à própria gestão daquela instituição sindical, não pode e não deve ser considerada como uma regra comum aplicável a todos os sindicatos. Não é isso. E, neste sentido, esta comissão, instalada para analisar um conjunto de medidas e propostas legislativas que aqui tramita, mas também para promover um reconhecimento, como bem dissera o nosso presidente do tribunal, reafirmando um papel do sindicato, dando a ele a condição material para produzir com segurança, né, dar uma longevidade maior a esta luta pela promoção do direito, ter essas condições materiais para fazer o enfrentamento com o capital que tem e que goza de condições absolutamente favoráveis numa luta com os trabalhadores, desproporcional com os trabalhadores. Por isso nós estamos, nesta comissão, fazendo um esforço para discutir. E o movimento sindical, mais uma vez, aqui eu posso dizer, se antecipando a esses fatos que estão postos, né, e que nós temos acompanhado, busca fazer essa discussão à luz do dia, dizendo à sociedade que nós estamos dando um passo, o movimento sindical quer dar um passo à frente, quer discutir a regulamentação, discutir fontes de custeio, mas discutir levando em consideração a forma de estabelecer medidas para o custeio, com transparência, e por isso a razão do presidente do Tribunal de Contas ter transparências, ter controle sobre a gestão desses recursos, porque esta é, sem sombra de dúvida, uma agenda que o movimento sindical chama assim, como parte do que a própria sociedade vem debatendo. Ou seja, nós não queremos apenas discutir a fonte, queremos discutir fonte de custeio, aprofundar a democracia em torno dos sindicatos, discutir transparências, formas de controle, porque estas são condições inarredáveis que o movimento sindical, ao largo da sua própria trajetória, tem adotado. E por isso mesmo, as presenças de todos os companheiros que aqui estão.
Nós não pretendemos apenas discutir, e aqui me permita, meu caro presidente, fazer uma discussão aqui nesta casa. Nós fizemos um plano de trabalho que leva em consideração algumas das fases mais importantes, algumas fases para discussão. E dividimos o plano de trabalho em 5 fases. Na primeira fase, ouvindo as instituições, TST, Ministério Público do Trabalho, MTE, TCU, OAB. A segunda fase, e aí, nesta primeira fase, nós temos essa mesa com essas instituições. A segunda mesa é esta que nós estamos realizando hoje, e vamos realizar uma terceira mesa com as confederações patronais. A segunda fase são seminários regionais. Nós estamos propondo em 5 macro-regiões seminários regionais para levar esse debate para a própria sociedade, torná-lo público, discutir esta realidade com a própria sociedade. Na terceira fase, nós vamos realizar, e aí já fizemos uma série de provocações às confederações, caro presidente, discutindo aqui em Brasília, entre terça e quinta-feira, com as confederações, para ouvir especificamente as propostas, quais são as questões específicas dessas confederações, de modo a ir produzindo insumos capazes de, ao término, ter um relatório consistente, fruto dessa pluralidade de opiniões, mas que ele possa ser rico pelo próprio debate realizado com a sociedade. Nós vamos fazer uma quarta fase. 10h37, você acompanha a audiência pública da Comissão Especial, que neste momento discute o financiamento da atividade sindical. Hoje, os sindicatos são mantidos pela contribuição sindical dos empregados, que é obrigatória, descontada em folha de pagamento uma vez por ano e corresponde à remuneração de um dia de trabalho e, inclusive, está prevista na Constituição. O financiamento das entidades sindicais é uma garantia da representação sindical de várias categorias e é este o assunto que está em debate na comissão especial. Vamos